Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E hoje a nossa conversa é sobre ter fome de Deus, sobre ter sede de comunhão com Ele. O nome dessa palavra é Geração que tem fome e sede. Então, vamos para a palavra. Bom, galera, para a gente começar a palavra de hoje, eu queria que você me acompanhasse em uma passagem lá do Antigo Testamento para a gente fazer uma comparação com o que está acontecendo lá e entender como isso acontece na nossa vida, tá bem? Então eu queria que você me acompanhasse lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, dos versículos 10 ao 14, e fala assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. O que está acontecendo aqui? Isso é uma profecia que o profeta Jeremias entrega, então, para o povo que já está no exílio babilônico. O exílio babilônico ele aconteceu em 3 partes e uma parte do povo já estava no exílio babilônico quando o profeta entrega essa palavra. Então o que acontece? O rei manda emissários a falar com o rei da Babilônia, e aí quando esses emissários vão, o profeta Isaías manda essa carta para o povo, dizendo isso, dizendo algumas outras coisas, né, exortando o povo. E dentre as coisas que ele fala isso, essa passagem onde ele dá uma profecia a respeito do futuro do povo. Ele diz o quê? Ele diz, Deus está me dizendo exatamente isso, que em 70 anos o reinado da Babilônia sobre vocês vai acabar. Então vocês vão ficar 70 anos, até antes ele diz, construam casas, façam negócios, né? Então ele está dizendo, vai durar 70 anos o tempo que vocês vão ficar aí na Babilônia. Mas Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, e esses pensamentos são de fazer o bem e não de fazer o mal. Então, se isso tudo está acontecendo, é porque eu quero o bem de vocês e não o mal. Eu estou fazendo algo para o bem de vocês, ainda que vocês não vejam. E quando passarem esses 70 anos, aí vocês vão compreender isso, vocês vão se voltar a mim, vão buscar de coração e de verdade a mim, e aí eu vou me deixar ser encontrado por vocês. E aí vocês vão me encontrar. E aí eu vou trazer vocês de todos os lugares para onde eu mandei vocês, e eu vou fazer a vontade do meu coração e a vontade do coração de vocês. É isso que Deus está dizendo para eles nessa palavra profética. E bom, por que isso aconteceu? Porque foi necessário? Porque Deus trouxe esse ensino sobre eles, né? Bom, a gente precisa entender o que estava acontecendo com o povo nesse momento. O povo estava vivendo um dos períodos muito complicados da relação deles com Deus. Tá? Já fazia um tempo que o povo estava bastante corrompido, que o povo estava vivendo algumas situações bem complicadas, assim, o contexto político do povo ele estava bem complicado. Os reis que estavam sobre o povo de Israel eram muito corruptos nesse período. Os profetas estavam entregando profecias falsas em concordância com os sacerdotes e com os reis para dirigir o povo para aquilo que eles queriam e não para aquilo que era a vontade de Deus. Então a mesma religião, a mesma igreja estava fazendo tudo errado. E naquela época o processo político e o processo religioso ele era muito fusionado. Então a corrupção ela era unida assim, entre a igreja e o reino, estava tudo corrompido junto. Mas não era só a liderança que estava desse jeito, o povo também estava numa situação de corrupção muito grande.
O profeta Jeremias ele vai dizer que o ateísmo estava crescendo no meio do povo, e o ateísmo ele é de certa forma até mais profundo do que não viver com Deus, porque o ateísmo não é só deixar de viver as coisas de Deus, senão que também dizer que nem mesmo existe um Deus. Então isso já estava começando a chegar no meio do povo escolhido de Deus, né? Eles dizerem que não existia um Deus e que esse Deus, que se existisse não se importava com eles. Eles estavam vivendo uma corrupção moral muito grande, diz que a prostituição, o profeta Jeremias vai dizer que a prostituição era muito forte no meio do povo, que eles eram violentos, estavam sempre em brigas e discussões, isso era comum, eles eram desses valentões, assim, que estavam sempre querendo brigar. Eles até roubos, assim, eles viam uma pessoa mais fraca que eles iam lá, batiam na pessoa, pegavam o dinheiro dela e tal. E o povo estava desse jeito, nesse nível de corrupção, de violência. E aí então Deus decide que ele precisa trazer um ensino sobre o povo, ele decide que ele precisa fazer alguma coisa. Então a gente entra numa outra pergunta, que é: para que Deus permitiu isso? Porque perguntar por que isso aconteceu é diferente de perguntar para que Deus permitiu isso. Porque por que é esse motivo que a gente deu, é dizer que o povo estava corrupto e precisava alguma coisa acontecer. Agora, para que Deus permitiu é pensar no futuro, qual que era a visão de Deus, o que Deus queria com aquilo, com esse exílio no caso. E Deus, na verdade, queria restaurar o povo, restaurar no povo aquilo que tinha se perdido. A intenção de Deus era restaurar o que o povo tinha perdido. E para isso foi necessário um cativeiro de 70 anos, um processo super demorado e difícil, né? O profeta Jeremias mesmo vai dizer que ele passou 23 anos pregando arrependimento antes do exílio e o povo não ouviu ele. Então isso foi um processo muito demorado e muito difícil, porque a transformação que era necessária era muito grande, o povo tinha ido muito longe daquilo que era a vontade de Deus, né? E aí a gente faz uma pergunta: o que Deus queria restaurar no meio do povo? O que era isso que Deus queria restaurar no meio do povo? O profeta Jeremias também vai dizer isso, lá no capítulo 23, dos versículos do 3 ao 5, ele vai nos dizer o que Deus queria restaurar no meio do povo. Diz assim: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. É isso que o profeta Jeremias vai dizer. Então, Deus está dizendo através do profeta Jeremias que ele vai voltar a reunir o povo, ele vai voltar a reunir o povo de todos os lugares, vai trazer um pasto bom, vai trazer uma situação boa para esse povo, e ele vai restaurar o reinado de Davi. E aí você pergunta: Ricardo, Davi viveu muito tempo antes. Você vai dizer: tu tá aí errado nas datas, né? Então, não é o reinado de Davi especificamente, mas é o reinado que representa o reinado de Davi. É aquilo que representa o reinado de Davi. Então, o que representa o reinado de Davi? Eu encontro 3 coisas que representam o reinado de Davi, que Deus estava querendo falar através dessa profecia, e elas são importantes para a gente entender o que é ter fome e sede de Deus, qual que é o propósito de Deus com esse processo que eles passaram e que pode ensinar tanto para a gente. A primeira coisa que o reinado de Davi representa é o reinado messiânico. Literalmente, Deus, através dessa profecia, ele está falando do Messias. Tá? Ele está falando de Jesus. A promessa de Deus é que o Messias seria descendente de Davi. Então, quando ele fala de reinado de Davi, ele fala do reinado do Messias, da família, da descendência de Davi. E isso está prometido pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, do 1 ao 7,
vai ter essa profecia do profeta Isaías, dizendo que o Messias seria descendente de Davi. Então, quando o profeta menciona o reinado de Davi, ele se refere a isso, que Deus estava preparando o povo para trazer essa descendência, para que essa descendência existisse, que o Messias viesse. Deus quer dizer através disso que ele quer restaurar o povo ao chamado original dele, ao chamado original que esse povo tinha, tá? Que foi o chamado que Deus deu para Abraão quando ele fez a promessa. A gente vai ter então, lá em Gênesis 22, do 15 ao 19, a promessa de Deus dada a Abraão e o chamado do povo que viria a partir de Abraão nesse momento. Você vai ver, se você estudar todo o processo de Abraão ali, da escolha de Deus por ele e tudo que ele passou, você vai ver que Deus reitera diversas vezes o trato que ele tem com Abraão, o acordo que ele tem com Abraão e a promessa que ele tem sobre Abraão, que Abraão seria uma grande nação. Mas somente quando ele testa realmente o coração de Abraão e ele comprova que o coração de Abraão está devoto a Deus, está entregue a Deus, que é quando ele pede Isaac, Abraão decide entregar Isaac, é que ele dá um chamado para esse povo. Ele diz assim, Abraão, por causa disso, você vai ser uma grande nação e essa nação vai abençoar todas as outras nações da terra. É isso que ele diz. Então esse era o chamado desse povo. E quando Deus fala de trazer um rei, de restaurar o reinado de Davi, de trazer um rei que vai reinar a partir de Davi, Deus está falando disso. Ele vai trazer o Messias, que vai trazer essa bênção, de abençoar todas as nações da terra através desse povo. E essa era a primeira coisa que Deus queria restaurar nesse povo. Esse povo tinha se perdido, não tinha a menor condição de abençoar todas as nações da terra. E Deus está dizendo, bom, agora eu vou trazer esse ensino, vocês vão passar por esse momento, para que vocês sejam forjados, para restaurar o reinado messiânico, para restaurar o reinado de Davi e para restaurar o chamado de vocês. Então essa é a primeira coisa que essa profecia quer dizer para esse povo e também vem ensinar a gente, que é o que Deus quer construir em nós. A segunda coisa que Davi representa na Bíblia, e o reinado de Davi representa na Bíblia, é um coração que agrada a Deus. Davi, ele é um cara que ele queria muito estar com Deus. Tanto que você vai encontrar um salmo dele lá, o Salmo 27, no capítulo 4, ele vai dizer, uma coisa só eu peço, e isso eu buscarei, que eu possa viver na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a hermosura do teu rosto, a beleza do teu rosto e meditar nela todos os dias. Ele está dizendo, é só isso que eu quero. Eu quero ficar na tua presença para sempre. Isso que Davi queria. E se você for fazer uma comparação com a postura de Davi, a postura do povo, nesse momento do exílio, você vai ver que o povo estava muito longe de ter esse mesmo coração. O Salmo 137, ele é um salmo que ele é feito no momento do exílio, no tempo do exílio, e ele fala dessa situação do exílio. E você vai ver ele, se você ler, é um salmo curto, se você quiser ler. Inclusive eu vou fazer uma comparação sobre 2 salmos agora, então se você quiser pausar o vídeo, ler o Salmo 137, depois o Salmo 51, fazer a sua comparação e comentar aqui embaixo no vídeo o que você achou dessa comparação, então pode fazer isso, vai ser bem legal e a gente vai ser bastante edificado, tá bem? Mas eu já vou falar a minha comparação, eu vejo o Salmo 137, e ali eu vejo que eles citam o cativeiro, eles reclamam do cativeiro, do tempo que eles estão tendo no cativeiro, dizendo que eles não gostam. Eles citam a saudade deles, da terra deles, de Jerusalém e de tudo isso. Eles citam a vingança que Deus vai trazer sobre o povo da Babilônia, que levou eles cativos e tal. Mas eles não citam nenhum arrependimento da postura deles. Eles não citam nenhum remorso da postura que eles tiveram, que levou eles até o cativeiro. Já se você ler o Salmo 51, que foi o salmo que eu mencionei a respeito de Davi, esse salmo é o salmo onde Davi escreve a respeito do pecado dele com Betseba. E ele já começa o salmo dizendo, eu entendo que eu pequei contra ti, Deus, e foi contra ti, e eu fiz mal contra o teu coração, eu desprezei o teu coração. Ele já começa dizendo isso,
ele assume a culpa, ele demonstra total arrependimento. E aí ele pede misericórdia de Deus. E ele pede misericórdia por quê? Porque ele não quer perder a salvação dele, ele pede misericórdia porque ele não quer ir para o inferno? Não. Ele pede misericórdia porque ele diz que ele não quer que a presença de Deus se afaste dele. É isso que ele não quer que a presença de Deus se afaste dele. Então ele demonstra um coração que deseja demais estar na presença de Deus. O Davi, diferente desse povo, ele não se importa com honra, com nenhuma honra. O que ele quer é Deus. E isso é uma declaração de amor do coração dele. Então, quando Deus fala isso, ele está dizendo: eu quero restaurar aquele coração que agrada a minha presença. Eu quero restaurar o coração de Davi no meio do povo. Porque esse povo perdeu esse coração. Porque esse povo perdeu aquilo que é o desejo de estar comigo. E a terceira coisa que eu encontro, então, aqui, que Deus quer dizer através dessa profecia a respeito do reinado de Davi, é a adoração no meio do povo. Davi é conhecido pela igreja hoje como um dos representantes da adoração. E por que ele é reconhecido como um dos representantes da adoração? Bom, primeiro, porque Davi foi um grande músico. Desde pequeno, você vai ver ali que ele, dentro de todo o povo, ele foi escolhido para tocar na corte. Quando Saul ficava possesso, então ele demonstrava ser um grande músico, porque foi escolhido no meio de muita gente. E ainda tudo que a presença de Deus ia com ele, o texto fala exatamente isso, né? Que ele tinha a presença de Deus quando ele tocava. Ele também foi um ótimo compositor, tá? Ele foi um grande compositor, compôs um monte de salmos. E ainda, além de tudo, se não fosse suficiente, ele ainda criou alguns instrumentos. Isso vai dizer lá em Amós 6, tá? Então, ele tinha tudo a ver com música e com o que era adoração naquele tempo. Não só isso, ele foi o cara que instituiu a adoração constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no tabernáculo. Tá? Ele foi o cara que disse: Deus tem que estar sendo adorado o tempo todo quando a presença dele estiver ali. Isso está dito lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 37. Tá? Tá dito que ele instituiu então a adoração o tempo todo. O que acontece? Quando ele virou rei, a Arca da Aliança não estava mais na presença do povo, não estava mais no povo. Ele disse: eu preciso recuperar isso porque a Arca da Aliança ela representa a presença de Deus. E a presença de Deus não pode estar longe do povo de Deus. Então ele decide recuperar. E quando ele recupera essa Arca da Aliança, então ele constrói um tabernáculo, que era uma tenda, e essa arca então fica no meio então dessa tenda. E ele institui então isso que a gente falou agora, louvor e adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante da presença da arca. Não só isso, ele declara que 3 vezes ao dia vai haver sacrifícios a Deus, por adoração a Deus. Não é sacrifício por perdão de pecado, não é sacrifício por qualquer outra coisa, são sacrifícios de adoração a Deus. O que Davi entende? Davi entendia a importância de adorar a Deus. Davi entendia a importância de declarar o amor para Deus, para ter um relacionamento mais profundo com Ele. Declarar amor é isso, é expressar amor, né? Davi entendia que a adoração é muito mais do que música. Tá? Que música faz parte da adoração, mas que a adoração é muito mais que música. A adoração é um estilo de vida. E Davi entendia isso. Davi entendia que as atitudes dele diariamente, querendo agradar a Deus, isso é adoração. E quando ele cantava músicas que tinham a ver com isso, então isso era adoração também para Deus. Mas se ele só cantasse as músicas e isso não fosse verdade na vida dele, então ele não estava adorando a Deus. Davi entendia que amor é muito mais do que falar, do que declarar as coisas. Amor tem a ver com atitude, com agir em concordância com aquilo. E aí as palavras são confirmadas. Se não tem atitude, então são palavras vazias. E Davi entendia isso. Então Davi, ele representa esse coração de adoração que vai muito além da música, e sim uma postura diante da presença de Deus, de querer agradar a Ele realmente. Então,
Quando Deus fala que Ele quer restaurar o reinado de Davi, é que Deus quer restaurar essas três coisas no meio do povo. E eu vejo Deus trazendo isso como ensino para nós hoje, porque Deus tem cada vez mais restaurado isso no meio do nosso povo. Nós precisamos estar atentos, porque é assim que Deus quer o povo dele caminhando. E assim como Deus estava restaurando tudo isso nesse tempo, tá? Deus ele tem feito isso no nosso tempo também. Deus tem feito isso no meio de nós. Deus ele está levantando uma geração que vai restaurar a mensagem de Cristo, que vai trazer com força essa mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, a mensagem de que o povo de Deus traz a salvação que Jesus derramou para todos. Ele vai, uma geração que vai restaurar o coração de Davi no meio do povo, que é um coração que quer, que deseja Deus intensamente, que deseja Deus acima de tudo, que não quer perder a presença de Deus. E Deus está trazendo essa geração que vai restaurar a adoração no meio da igreja, que vai restaurar o estar prostrado diante da presença de Deus, que vai restaurar o adorar com atitude e não só com palavras. É uma geração que vai ser como os heróis aí de Hebreus 11. A gente tem ali citação de vários heróis da Bíblia, vai dizer que esses homens, eles viveram como se fossem estrangeiros aqui na terra, que eles esperaram as promessas de Deus até o fim, uma vida inteira, e não desfaleceram na busca por Deus, e não desistiram, continuaram esperando. Vai dizer ali que homens foram rasgados ao meio, morreram ao fio de espada, mulheres perderam seus maridos, e que passaram por tantas coisas, mas esses caras eram imparáveis. Eram homens e mulheres que ninguém parava. Eles levavam a mensagem de Cristo porque o coração deles queimava. Eles tinham esse coração de Davi, eles tinham esse desejo de pregar a vontade de Deus, então a todo custo, cortado ao meio, então eram 2 pedaços que iam falar de Deus, cortado em 4, iam ser 4 pedaços que iam falar de Deus, não importa como fosse, eles iam falar de Deus. Eles eram imparáveis. E é isso que Deus quer trazer nessa geração, uma geração imparável que faz a vontade de Deus. Essa geração ela não é feita de uma faixa de idade. A gente costuma falar de gerações quando a gente fala de faixa de idade, mas essa é uma geração que ela não é feita de faixa de idade. Não basta simplesmente ser da idade dos ministros de louvor mais jovens que estão bombando no mundo hoje, não basta simplesmente ser dessa geração mais nova, mais jovem agora. É necessário ser mais do que isso, mais do que uma geração de idade. É uma geração que é formada por ideologia, por uma ideologia de viver a vida cristã de maneira completa. Por um coração ela é formada por um desejo de Deus e por um anseio do amado. É disso que é formada essa geração. Então essa é a palavra de hoje, era isso que eu queria trazer. Assim como Deus queria restaurar no meio daquele povo essa geração que tinha se perdido, esse desejo que tinha se perdido, Deus hoje quer levantar essa geração no meio de nós. Uma geração que tem fome e sede de Deus, ok? Baixa a tua cabeça, eu quero orar com você, quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida e que nós sejamos essa geração. Senhor Jesus, eu quero chegar diante da tua presença, eu quero te agradecer pelo que tu tem feito e pelo que tu tem entregado para nós, Pai. Senhor Jesus, eu quero clamar que nós sejamos essa geração. Constrói em nós isso que tu construiu nesse povo, Senhor Jesus. Trata cada um de nós individualmente para que a gente chegue a isso, Deus eterno. Que a gente alcance, Senhor Jesus, levar a tua mensagem. Que a gente tenha o coração de Davi, Deus eterno. E que a gente traga adoração verdadeira no meio da igreja. Nos dá, Senhor Jesus, a ser essa geração imparável, Senhor Jesus. Essa geração que deseja a Ti profundamente, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre todos nós, Senhor Jesus, sobre cada irmão que está assistindo esse vídeo, sobre cada um de nós, que nós sejamos esses homens e mulheres que restauram o reinado de Davi, Deus eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Então, para terminar, eu queria dizer que você tenha uma semana muito abençoada, tá? Se você gostou da palavra, deixa um like.
Se você acha que essa palavra vai abençoar algum irmão, alguma outra pessoa, tua mãe, teu tio, compartilhe essa palavra para que ela possa abençoar, tá? E se você gosta dos nossos vídeos, tem gostado do conteúdo, te inscreve no canal para receber então as notificações dos nossos vídeos, tá bem? A gente geralmente tem vídeo todo domingo, mas a gente também às vezes posta algum outro vídeo durante a semana aí, e aí você vai receber todos os nossos vídeos, tá bem? Deus abençoe você, até semana que vem, no próximo vídeo, e tchau!